nossa primeira aula, para a gente poder começar a entender um pouco sobre a química inorgânica, é muito importante a gente fazer uma pergunta. E essa pergunta é: o que é a química inorgânica? Nas outras aulas, nas outras matérias, a gente viu que a química, ela estuda muita coisa, né? A química é a ciência responsável por estudar a matéria, suas transformações, suas relações com energia. Então, para a gente conseguir entender um pouco melhor tudo isso, surge a necessidade da gente fragmentar a química em ramos. E um desses ramos é a química inorgânica. E a gente pode entender a química inorgânica como o ramo da química que estuda os compostos inorgânicos, os quais não apresentam na sua constituição obrigatoriamente os elementos químicos carbono e hidrogênio, formando cadeias longas. A parte da química responsável por estudar esses compostos é a química orgânica. E aí é muito importante a gente salientar que, mesmo assim, existem compostos na química inorgânica que possuem carbono. É muito comum criar essa dúvida, né? Muitas vezes, quando a gente fala de química inorgânica e química orgânica, a química orgânica geralmente ela está muito associada à química do carbono. Né? Um dos termos que a gente usa para definir a química orgânica é como a química do carbono. Isso traz a ideia de que na química inorgânica não existem elementos com o carbono, quando na verdade existem compostos químicos que possuem carbono e fazem parte da química inorgânica, como por exemplo o dióxido de carbono, que é o CO2, o monóxido de carbono, que é o CO, né? Então, é muito importante a gente entender isso daí. Lá na química orgânica, o carbono ele vai formar cadeias. Né? Essas cadeias podem ser mais curtas ou mais longas. E necessariamente tem carbono e hidrogênio como base e outros átomos. Aqui na química inorgânica são os outros compostos, que são elementos que não estão baseados no carbono e hidrogênio formando cadeias longas, tá certo? E aí, a gente aqui na química inorgânica também tem milhares de compostos que se encaixam dentro desse ramo de estudo. E aqui a gente também vai fazer algumas subdivisões. A gente vai dividir a química inorgânica em 4 tópicos: ácidos, bases, sais e óxidos. Nesse curso de Química Inorgânica Básica 1, a gente vai estudar os ácidos e as bases. No curso de Química Inorgânica Básica 2, a gente vai estudar os sais e os óxidos. Dentro de ácidos e bases, nós vamos ver definições, que a gente vai ver que existem mais de uma definição para ácidos. A gente vai ver alguns exemplos, uso no dia a dia, como que a gente dá nome para esses ácidos, como que a gente caracteriza esses ácidos, como que a gente identifica eles no nosso dia a dia, tá certo? A gente se vê na próxima aula e é isso daí. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.